Sabe aquela história de que nenhuma experiência é individual? Eu tenho uma aqui que eu acho que alguns de vocês vão se identificar, principalmente os escritores ou mestres de RPG. Foi quando eu, ainda adolescente, descobri que Christopher Paolini, o autor de Eragon, tinha só 15 anos quando escreveu o livro. Um livro que virou filme. Eu lembro que fiquei bastante impressionado com essa informação, e logo depois pensei, no alto da minha ingenuidade, que se ele conseguiu, eu também conseguiria. Quer dizer, sem querer, ele acabou me motivando, como deve ter motivado vários outros escritores na mesma faixa de idade, o que é muito legal se você parar para pensar. Pena que, depois que você cresce, entende o mercado editorial e conhece um pouco mais da história de vida dele, você percebe que não, nunca foi tão fácil assim. E verdade seja dita, não foi fácil nem para o próprio Christopher Paolini. Existe muita desinformação e eu diria até que lendas quando o assunto é a publicação de Eragon, mais de 20 anos atrás. Então eu vou aproveitar esse vídeo aqui para desmistificar toda essa história. Vamos começar pela idade. É verdade que Christopher Paolini tinha 15 anos quando publicou Eragon? Não, não é verdade. Ele tinha essa idade quando começou a escrever o livro. E quem é escritor sabe que existe um grande intervalo de tempo entre o momento que você começa a desenvolver uma história e o momento da publicação. No caso do Paolini, foram 2 anos. Um ano inteiro para o rascunho e outro ano para as revisões. A primeira versão do livro ficou pronta em 2001. Ele nasceu em 1983, portanto tinha ali por volta de 17, 18 anos quando finalizou o livro. Ainda muito novo? Ainda muito novo, mas não tão novinho quanto normalmente é dito por aí. Acho que muito por conta do boca a boca daquela época. Mas, de qualquer forma, definitivamente ele é um autor muito precoce. Ele disse que descobriu a fantasia quando ainda era criança. Com 10 anos já devorava livros do gênero. E foi ali que a semente foi plantada. Aos 14 anos, ele decidiu que iria escrever a própria história. Não para publicar, nem para mostrar para ninguém. Era só um hobby. A ideia era criar o tipo de aventura que ele mesmo gostaria de ler. E aí, no ano seguinte, ele começou a escrever o que viria a se tornar o livro Eragon. Mas no começo não foi fácil. Ele até tentou, escreveu ali algumas páginas e travou. Ele mesmo disse depois que não tinha a menor ideia de para onde estava indo. Foi aí que ele decidiu estudar. Ele começou a ler tudo o que encontrava sobre como escrever bem, como construir mundos, personagens e como formar tramas. Depois de mergulhar fundo nesse universo, Paolini fez algo que poucos adolescentes da mesma idade fariam. Ele planejou toda a série Ciclo da Herança antes mesmo de escrever o primeiro livro. Um mês inteiro só pensando no enredo, nas culturas, nos personagens, e só então, com tudo mapeado, ele pegou o papel, caneta e começou a escrever o livro. Começou escrevendo à mão mesmo. A gente sabe que o Paolini é muito conhecido pelo grande baú de referências que ele usou na escrita do livro. E realmente, as influências dele são muito variadas. Ele já citou desde os mitos antigos até contos medievais, passando por Beowulf e, lógico, gigantes como Tolkien e E.R. Edson. Mas a lista não para por aí. Ele também já citou como referências importantes o David Eddings, a Ursula K. Le Guin, Anne McCaffrey, Raymond Feist, Frank Herbert, vários nomes que moldaram o estilo e a imaginação dele. E ele levou a criação de mundo tão a sério nessa fase preliminar da escrita que até criou um idioma para o livro. Na verdade, ele disse que criou esse idioma quase que inteiramente baseado em línguas que já existiam. Eu fiz uma quantidade absurda de pesquisas sobre o assunto enquanto o compunha. Descobri que isso dava ao mundo uma sensação muito mais rica, muito mais antiga, ao usar essas palavras que existiam havia séculos e séculos. Me diverti muito com isso. Ele também já falou sobre o processo de escolha dos nomes, tanto dos personagens quanto dos lugares. Para ele foi um processo que podia durar dias, semanas ou até anos, mas ele não deixava isso atrasar a escrita não. Se ainda não tivesse pensado no nome ideal, ele colocava um nome provisório até ele se decidir, até vir o nome de fato. Quem é autor de fantasia sabe que essa é uma parte delicada mesmo. Você passa por vários e vários nomes até encontrar o nome ideal. E
quando você encontra o nome ideal, aí não tem jeito, você sabe. Falando por mim, o meu protagonista passou por vários nomes até que, por acidente, eu cheguei em Volgarth. E aí, na hora, eu já senti aquele estalo, eu sabia que esse era o nome que eu queria. Com o Christopher Paolini foi a mesma coisa. Na verdade, ele já comentou em uma entrevista que teve muita sorte com o nome do Eragon, porque é simplesmente Dragon com uma letra trocada. E ao mesmo tempo, é um nome bonito pra caramba, que funciona e que combina com a atmosfera do livro. Falando agora sobre a criação do mundo, a geografia do lugar. A paisagem que ele criou para o livro não veio do nada. Ela nasceu direto das trilhas, das florestas e das montanhas do lugar onde o próprio Christopher Paolini cresceu, o estado de Montana, nos Estados Unidos. Ele mesmo já disse que fez muitas caminhadas e que prestar atenção nos pequenos detalhes da natureza fez toda a diferença. É aquilo que eu comentei no último vídeo. As vivências do autor fazem toda a diferença na escrita do livro. Ele não tinha só uma descrição qualquer de uma paisagem qualquer. Ele tinha uma experiência vívida. Uma das maiores inspirações visuais foi o Paradise Valley, que é mesmo um lugar belíssimo lá em Montana. Foi dali que surgiu a essência das paisagens de Alagaésia, o continente fictício onde se passa Eragon. E olha só, antes mesmo de desenhar o mapa, o Paolini já tinha uma ideia clara da história principal. Só depois, quando o Eragon começou a viajar pelo continente, ele percebeu: ok, agora eu preciso ver para onde esse garoto está indo. E aí sim, ele começou a desenhar os mapas. Aliás, ele também desenhou a capa da primeira edição de Eragon. Mas nós já vamos chegar lá na publicação. Christopher Paolini fez uma escolha bem clássica e até pessoal quando decidiu que Eragon amadureceria ao longo da história. Segundo ele, esse tipo de jornada é um dos pilares da fantasia, mas além disso, refletia uma coisa mais íntima, o próprio crescimento dele como escritor e como pessoa. Era como se, ao escrever sobre o amadurecimento do Eragon, ele estivesse escrevendo também sobre si mesmo. E aí que entra a Saphira. Ela não foi colocada na história só como uma criatura mágica poderosa. A ideia era que fosse a amiga perfeita, leal, engraçada, corajosa, inteligente e nobre. Uma verdadeira companheira de alma. Mas, com o tempo, ela cresceu dentro da história. Tornou-se mais do que apenas um ideal. Ganhou a sua própria personalidade. Orgulhosa, independente, quase selvagem. E com um detalhe bem curioso, a visão azulada que ela tem foi inspirada no daltonismo do próprio autor. Falando agora sobre a história em si, é lógico que ele não fugiu dos arquétipos da fantasia. Pelo contrário, ele usou esses arquétipos de forma consciente. A busca, a vingança, a jornada de autoconhecimento, a espada mágica, o romance, a traição. Todos os ingredientes que são comuns nos imitadores de Tolkien, como falamos lá naquele outro vídeo. Paolini diz que sabia exatamente o que estava fazendo, tanto que comparações com O Senhor dos Anéis e até com Star Wars vieram muito depressa. E sim, a gente sabe que tem mesmo muitos paralelos. Mas enfim, livro pronto, vamos agora para a publicação. Afinal de contas, o autor de Eragon é um nepo baby? Eu já vi muita gente por aí dizendo isso, que os pais dele eram editores e ajudaram na publicação. Essa história tem um fundinho de verdade. Sim, os pais do Christopher Paolini, quando leram o livro que ele escreveu, decidiram sim publicá-lo. Mas o que eles fizeram naquela época, hoje seria o equivalente a você abrir o KDP da Amazon e subir um livro para autopublicação, ou imprimir um livro por conta própria e sair vendendo por aí. Não é como se eles tivessem uma grande editora, com um grande orçamento de marketing para divulgar o livro do menino. O negócio foi muito mais manual e difícil do que a gente pensa. O que aconteceu foi que, antes do Eragon, os pais dele já tinham publicado um livro por conta própria, um livro escrito por eles mesmos. Então eles já tinham uma certa ideia de como fazer a distribuição de um livro, mesmo que fosse, logicamente, uma distribuição muito pequena, praticamente local.
editorial. Quando viram o projeto do filho, eles acharam que tinham a experiência para fazer a mesma coisa, dessa vez com o livro que ele escreveu. Eu encontrei um comentário do próprio Christopher sobre isso. Dizer que éramos uma pequena editora é como dizer que uma criança com uma barraca de limonada é dona de uma pequena empresa. Pode até ser tecnicamente correto, mas exagera muito na realidade. Antes de Eragon, minha família e eu tínhamos vendido talvez 50 livros, se tanto. E quando Eragon ficou pronto, o livro não foi um sucesso imediato. Longe disso. A família não tinha dinheiro para bancar campanhas de marketing, nem grandes conexões do mercado editorial. Então eles caíram na estrada. Visitaram livrarias, escolas, bibliotecas, qualquer lugar onde pudessem apresentar o livro. E assim, livro por livro, conversa por conversa, foram tentando abrir espaço ali naquela região. Pauline chegou a enfrentar dificuldades financeiras durante esse período. E foi aí que aconteceu o improvável. Durante umas férias, um escritor chamado Carl Hiaasen estava justamente numa das regiões que a família Pauline tinha visitado. Ele comprou uma cópia autopublicada de Eragon para o enteado, e o garoto adorou o livro. Amou tanto que o Hiaasen entrou em contato com a família de Pauline e apresentou o livro para uma grande editora do grupo Random House. E foi assim que Eragon finalmente ganhou uma chance de voar muito alto. Era uma grande editora de alcance nacional, com um orçamento bastante gordo. Quer dizer, ele realmente teve uma ascensão meteórica. Tudo aconteceu muito rápido, mas não porque os pais dele eram editores, e sim porque ele deu a sorte de ser lido pela pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Foi aí que foi publicada aquela versão da capa icônica, azul, que todo mundo conhece. O Christopher Pauline tinha só 19 anos quando isso aconteceu. 4 anos se passaram desde que ele começou a escrever. Foi relativamente rápido, mas não pense que foi fácil. Tem muito talento envolvido, a ajuda e o apoio dos pais, que é também muito importante, e a medida necessária de sorte. Tudo isso combinado. Eragon foi o terceiro livro infantil de capa dura mais vendido de 2003 e o segundo livro infantil de bolso mais vendido de 2005. Ficou na lista dos mais vendidos do New York Times por 121 semanas. Muitos críticos pontuaram as semelhanças com O Senhor dos Anéis e Star Wars. Alguns até pegaram pesado nas reviews. Falaram de descrições clichês, diálogos de filme B e prosa desengonçada. Mas mesmo as críticas negativas admitiram que era uma obra autêntica e uma conquista notável para um autor tão jovem. Depois ainda virou filme e aí entrou de vez no imaginário popular. E tudo isso começou com uma autopublicação e o esforço de uma família. Eu acho essa história quase tão legal quanto a própria história do livro. Mais legal do que isso, só se você deixar o seu like e o seu hype e se inscrever aqui no canal se quiser conhecer mais histórias como essa. Um abraço e até o próximo vídeo.